Em Minas, pouco mais da metade dos leitos de UTI está ocupada, 56%. Mas essa não é uma situação muito tranquila, já que o estado tem o maior número de municípios do país, 853, e 90% deles não têm leitos de UTI. A cidade com menor população do Brasil fica aqui, entre as montanhas de Minas. Serra da Saudade, 815 habitantes, a 266 quilômetros de Belo Horizonte. Quem vê as ruas assim pode pensar que todos estão cumprindo as recomendações de isolamento, mas as imagens foram feitas antes da pandemia. Serra da Saudade tem apenas um posto de saúde, que dá conta da demanda. Os atendimentos hospitalares são feitos na cidade vizinha, Dores do Indaiá, cujo último censo contou 13.781 habitantes, 3 postos de saúde e uma Santa Casa, mas também não possui leitos de UTI. Por ser um hospital de pequeno porte, a Santa Casa possui equipamentos necessários para estabilizar os pacientes dentro de uma demanda habitual. Em caso de um surto, foi criada uma área isolada com 6 leitos para que o paciente seja assistido até a sua remoção. Assim como Serra da Saudade e Dores do Indaiá, outros 780 municípios mineiros precisam recorrer às chamadas cidades polo, com estrutura para atender os casos mais graves. Isso corresponde a 92% dos municípios de Minas. O levantamento que chegou a esse coeficiente foi divulgado pelo professor Jairo Rodrigues no início de 2020. A partir dessas informações, buscou-se realizar um mapeamento dos leitos de UTI e essa sua distribuição espacial no estado de Minas Gerais. Então o estudo vai permitir compreender essa distribuição e quem sabe com essa compreensão a sociedade e o poder público ela planeje melhorar esse sistema, principalmente com a situação atual do coronavírus. No atual momento de pandemia, a estatística acende o alerta e levanta dúvidas sobre a capacidade do Estado de atender a demanda crescente de leitos de UTI nas diversas regiões do Estado, que têm realidades diferentes. Nesses locais que têm uma densidade populacional mais baixa e que pequenas mudanças de comportamento, diminuindo a aglomeração, vai diminuir muito a disseminação do vírus, a necessidade de atendimento vai ser muito menor. A gente sabe que mais ou menos 20% das pessoas infectadas vão ter alguma gravidade. E desses de maior gravidade, 5% deles vão precisar ir para a UTI. Nós entendemos que Minas Gerais ela trabalha com micro-regiões, ou seja, vários municípios pequenos, eles se estruturam e encaminham, inclusive, valores financeiros para um município um pouco maior. E esse município um pouco maior, que tem uma estrutura de recursos humanos melhor, uma estrutura hospitalar melhor, ele sim desenvolve leitos de UTI e passa a ser uma referência. Além da disponibilização de leitos e equipamentos de terapia intensiva, a estruturação das unidades de saúde e treinamento dos profissionais para manejo dos leitos disponíveis é também uma questão a ser discutida. Todos os hospitais estão fazendo o quê? Tirando as pessoas de risco da frente de atendimento e estão colocando as pessoas mais jovens e mais capazes para poder dar esse primeiro atendimento, porque na eventualidade delas contraírem o vírus, elas vão ter uma doença mais branda e com menos risco de saúde. O que nós temos feito de treinamento é efetivamente orientado as pessoas, os profissionais de saúde no que tange ao Covid, que é uma novidade, né? Isso nós estamos fazendo desde janeiro, para você ter uma ideia. Mas esse treinamento ele vai ser contínuo. A cada momento, a cada informação nova que nós tivermos, nós temos que atualizar. Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no mês passado, prevê a utilização de hospitais de pequeno porte para atendimento de pacientes que necessitam de cuidados especiais, liberando assim leitos em hospitais de maior estrutura para atendimento de pacientes com Covid-19. Este será o procedimento caso Serra da Saudade e Dores do Indaiá apresentem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Esse paciente será monitorado de 48 em 48 horas, conforme o protocolo. Casos classificados como graves serão estabilizados e encaminhados ao hospital de referência. Lembrando que todo paciente que chega com síndrome gripal é notificado. Se o paciente evoluir para um agravamento da doença, ele deverá ser encaminhado para a cidade de referência mais próxima, que na mesorregião centro-oeste é Divinópolis, que confirmou o primeiro caso de coronavírus no estado. Um dos municípios aptos a receber pacientes que necessitam de terapia intensiva é Montes Claros, no norte de Minas.
Lá, de acordo com o superintendente da Santa Casa da cidade, os leitos ainda estão todos disponíveis para atendimento. O hospital também trabalha na estruturação e treinamento para uma possível alta na demanda dos leitos. A Santa Casa de Montes Claros, ela possui atualmente 400 leitos, sendo que desses 400 leitos, ela tem 30 leitos de UTI que já estão em funcionamento e estamos habilitando mais 20 leitos de UTI que serão destinados exclusivamente a pacientes do Covid-19. Então, no atual momento, não tem nenhum paciente com Covid internado na Santa Casa de Montes Claros. Nós temos vários hospitais em Minas que são hospitais pequenos, hospitais que têm uma taxa de ocupação baixa, em geral entre 25% e 30%. Ou seja, são hospitais que têm a capacidade de receber um número grande de pessoas ainda. Para vocês terem uma ideia, são em torno de 5.900 leitos ociosos nesses hospitais. E esses hospitais eles vão servir como um anteparo para os hospitais grandes, ou seja, as pessoas vão para os hospitais menores, se tiverem mais graves, são encaminhadas para os hospitais maiores, se não tiverem tão grave, elas ficam naqueles hospitais menores. A extensão territorial de Minas Gerais é outro desafio proporcional ao seu tamanho. A distância entre os municípios pequenos e a cidade polo mais próxima pode ultrapassar 300 quilômetros, mais um aspecto que exige cuidado e acompanhamento. Tem alguns desses pacientes, por exemplo, que eles precisam apenas de suplementação de oxigênio, que não dá para o cara fazer em casa, não dá para ele fazer na moradia dele, mas um hospital com muito pouco recurso, uma fonte de oxigênio ele tem, tá certo? Agora, o que é que precisa? Uma monitorização constante desse paciente, porque se ele tiver qualquer piora, ele rapidamente tem que ser transferido para um centro de mais capacidade de resolução para poder atender a demanda dele. É identificar esses pacientes que precisam de mais recursos e deslocar eles para o centro de mais capacitação. O que não pode é demorar para fazer isso. O que não pode é essa pessoa esperar ficar muito grave para ir para o hospital. Então, são sinais muito sutis que precisam ser identificados. Eu queria que o senhor falasse hoje se o Estado, se a Secretaria pode garantir, no momento atual, que os mineiros do interior, da capital, vão ser atendidos em caso de um pico da pandemia. Nós estamos montando com muito cuidado, com muito carinho, a rede de atenção aos mineiros, ou seja, em cada macro-região nós estamos configurando a rede que nós já temos, que já é uma rede operante, nós estamos configurando essa rede agora para o Covid, para a chegada do coronavírus, e o que nós buscamos é efetivamente isso, ou seja, nós queremos que o mineiro tenha condição de ser atendido. É isso que nós buscamos e é isso que é o nosso trabalho no dia a dia.